Queridos, é de suma importância, saiba disso, é de suma importância nós sabermos qual é a nossa identidade. E quando eu digo identidade, eu não quero dizer a identidade da igreja do Evangelho Vivo. Não, a nossa identidade como cristãos. Aos formandos, à igreja, a todos os cristãos, é preciso que nós saibamos qual é a nossa identidade como cristão. Porque é essa identidade que vai nos diferenciar do mundo. É essa identidade que vai nos diferenciar daqueles que não conhecem a Jesus. Amém, queridos? Eu queria trazer primeiramente o contexto, aí nós vamos estudar hoje o livro, a carta de Colossenses, no capítulo 3. Pode passar aí, Davi, já passou? Queridos, Colossenses, já falei aqui algumas vezes, Colossenses foi uma carta escrita por Paulo, quando ele estava na prisão. Carta escrita por Paulo, quando ele estava na prisão. O que aconteceu? Existia uma cidade lá chamada Colossos, que era do lado de Laodiceia. Epáfras fundou a igreja de Colossenses. Não foi Paulo que fundou, foi Epáfras, que era amigo de Paulo. Só que o que aconteceu? Dentro dessa igreja, que começou bem, que começou madura, eles começaram a perder a sua identidade. Eles começaram a esquecer quem eles eram em Cristo. O que começou a acontecer lá? Começou a acontecer um sincretismo religioso. Eles começaram a misturar várias outras religiões. Jonas, pode aumentar aqui por gentileza? Eles começaram a sincretizar, a misturar várias outras religiões com o cristianismo. Eles começaram a trazer filosofia grega, eles começaram a trazer outras filosofias da época, começaram a misturar ali os ritos judaicos. E, para piorar, eles começaram a fazer adoração de anjos. Totalmente contra, totalmente diferente da identidade que Deus queria para a sua igreja. Nasceu uma igreja saudável, mas com o decorrer do tempo, eles começaram a perder a sua identidade como cristãos. E o que aconteceu? Epáfras então foi até lá na prisão de Paulo, contou para ele o que estava acontecendo lá. Paulo, eu fundei a igreja nasceu boa, estava bem, só que eles começaram a perder a identidade deles, começaram a perder a identidade cristã. Me ajuda. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai e escreve a carta de Colossenses. Escreve a carta de Colossenses. No capítulo 1 de Colossenses, Paulo vai falar sobre que Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Para nós cristãos, nós não podemos esquecer disso. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo. Tudo começa e tudo termina em Jesus. O serviço que nós fazemos na igreja, no louvor, na mídia, na dança, na intercessão, tudo começa por causa de Jesus e tudo vai terminar por causa de Jesus. Nós trabalhamos, nós vivemos, nós fazemos diversas coisas por causa de Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Não são os ritos religiosos, não são as obras, é Jesus. Isso foi no capítulo 1. No capítulo 2, o que acontece? Paulo começa a falar dentro do problema que estava acontecendo aqui naquela igreja. Ele vai começar a falar do cuidado com os falsos ensinos e com as falsas doutrinas. Porque se tem uma coisa, queridos, se tem uma coisa que infelizmente pega na igreja hoje em dia, são os falsos ensinos e as falsas doutrinas. A igreja até começa bem, mas no decorrer da caminhada vai se deixando entrar por coisas ruins. E Paulo no capítulo 2, ele vai bater diretamente nisso. Cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com os falsos ensinos. E então chegamos no capítulo 3, que é o nosso capítulo chave dessa noite. Queridos, capítulo 3 de Colossenses é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia. E ele, eu posso dizer que resume toda a nossa vida cristã nessa terra.
A nossa vida nesta terra é resumido, ela dará certo, ela vai funcionar se nós seguirmos o que está lá em Colossenses capítulo 3. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Diz assim, ó: já que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos para o alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas daqui da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus. Versículo 4: e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da sensualidade, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa destes pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-las quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Queridos, aqui resume toda a forma de como nós temos que viver nesta terra, certo? Eu vou basear em 3 pontos aqui. Pode passar, Fernandinha. O primeiro ponto é esse aqui, ó: pensem nas coisas do alto. Paulo está falando, né, parafraseando Paulo, o que ele está dizendo? Olha, vocês decidiram que são cristãos, não decidiram? Quem aqui decidiu que é cristão? Amém. Se vocês já decidiram que são cristãos, acabou. A prova que essa decisão de vocês é verdadeira é essa: vocês pensam nas coisas do alto. Você quer saber se uma pessoa verdadeiramente é cristã? Você quer saber se verdadeiramente uma pessoa entregou a sua vida a Deus? É se ela pensa nas coisas do alto, se ela está com o seu pensamento para Deus. E isso é uma lógica que é seguida ali por toda a Bíblia. Se você for lá em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, ele é basicamente sobre isso. Não pensem nas coisas dessa terra, pensem nas coisas que estão acima do céu. Por quê? Se você focar nessa terra, o que vai acontecer? Desilusão, tristeza, sofrimento, falhas, angústias, doenças. Porque é isso que tem nessa terra. Nessa terra, queridos, a terra, melhor dizendo, ela foi amaldiçoada. Segunda aula que foi aqui com os meninos, a maldição da terra. Quando Adão e Eva pecaram, toda a terra foi amaldiçoada. Ou seja, o que nós podemos esperar de bom dessa terra amaldiçoada? Nada. Infelizmente, há por aí a doutrina da prosperidade, né, tudo e tal, essas coisas, falsos ensinos. Mas, biblicamente, queridos, esta terra está amaldiçoada. Biblicamente, essa terra é só tristeza. O próprio apóstolo Paulo fala que até a natureza clama, chora, como se estivesse com dores de parto, pedindo a sua redenção. A natureza sente a dor. Esse mundo está acabado. Hoje mesmo, vocês que vê, todos nós aqui, quem está em Manaus, saiu de casa, só fumaça. A natureza, tem até a música, né? O homem chorou, o índio chorou, a Amazônia está queimando, ai, ai, que dor. É verdade. Só fumaça, só destruição. Isso aqui em Manaus. Se você for lá para o sul, inundação. Se você for lá para a banda do Oriente Médio, guerra. Se você for lá para, onde é que teve? México, furacão. Não há nada de bom para se esperar desse mundo. O escritor de Eclesiastes fala: este mundo é só tristeza. Não adianta você procurar. Por isso, você que é cristão, Paulo está falando, por isso você que já se decidiu por Cristo, busquem as coisas lá do alto. Foquem nas coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto.
As coisas lá do alto, as coisas de Deus, devem ser a propulsão do que você pensar, do que você fazer, do que você agir. Se você vai fazer algo, você tem que fazer algo pensando nas coisas do alto. Ah, pastor, mas isso é um absurdo, como é que acontece isso? Eu sei, queridos, é difícil e é extremamente difícil. Por quê? Porque nós não estamos lá no alto, nós estamos aqui na terra. Para todo lugar que nós olhamos, vemos destruição, tristeza. Então como que nós vamos ver as coisas lá do alto? Se enchendo das coisas do alto, lendo a Bíblia, orando, escutando louvores, procurando cada vez mais se distanciar das coisas deste mundo. Se distanciar das coisas deste mundo. Na época da pandemia eu falava aqui e volto a falar. Exemplo, cara, não sei para quê. Não sei se tem alguém aqui que gosta, mas queridos, não tem razão nenhuma em ficar assistindo aqueles jornais que só é morte. Você liga lá no, sei lá, Siqueira Júnior, nem sei se ainda existe. Só morte, só violência, destruição. Você vai se enchendo daquilo, vai assistindo daquilo, você vai ficar mal. Ah, você começa, entra lá no Twitter, sei lá, qualquer rede social, começa a ver coisa errada de político, tudo e tal, você vai ficar mal. O Eric Douglas uma vez disse algo, que é uma frase célebre, e é muito boa essa frase. Queridos, a ignorância, às vezes, é o melhor caminho. A ignorância, no que eu digo, de não querer saber as coisas. Porque, de fato, nessa terra é só violência. Paulo está falando exatamente isso aqui. Olha, não fiquem ligando para essas coisas. Busquem as coisas lá do alto. Busquem as coisas lá do alto. Charles Spurgeon, ele fala aqui, eu vou ler aqui rapidinho, uma frase muito boa, que resume bem isso aqui, ó. Esse cenário da mente, do afeto e do coração exige um ato definitivo de nossas vontades, para que diariamente, continuamente, momento a momento, pensemos e direcionamos nossa mente para as coisas do céu e da eternidade. É algo diário. Aqui na igreja é muito fácil pensar nas coisas do alto. Por quê? Porque você está cercado por coisas do alto. Você está cercado de louvor, dos irmãos orando, da pregação. Aqui é muito tranquilo pensar nas coisas do alto. Mas nós devemos que diariamente, continuamente, momento a momento das nossas vidas. Está lá no trabalho? Se tiver como, não sei, coloca um louvor. Ah, não pode ouvir fone de ouvir no trabalho. Fica orando em mente. Procure preencher o seu dia com coisas do céu. Procure preencher seu dia de Deus. Por quê? Aí nós vamos para o segundo ponto. Por que que nós devemos pensar nas coisas do alto? Porque pensando nas coisas do alto, nós vamos fazer morrer a nossa natureza terrena. Queridos, você já entregou sua vida para Cristo? Eu acredito que sim. Se você não entregou ainda, aqui é o momento. Mas se você entrega algo para uma pessoa, por exemplo, se eu pego esse celular aqui e dou para o Diogo que está aqui, pega, Diogo, esse celular é teu agora. O Diogo vai poder fazer o que quiser com o celular. O celular não é mais meu, o celular é dele. Se você já entregou a sua vida para Cristo, se você já deu a sua vida para Ele, quem manda na sua vida agora é Ele. Então, uma vez que é Ele que manda nas nossas vidas, nós temos que continuamente matar no nosso ser aquilo que vai contra Ele. Temos que continuamente, diariamente, lutarmos contra o pecado, queridos. Infelizmente, são poucas as pregações que falam acerca disso. Mas é preciso, querido, ainda tem uma luta contra o pecado. Nós não podemos aceitar as coisas como elas são. Nós não podemos aceitar, mas todo mundo faz, eu vou fazer também. Não existe isso. Lembra lá que eu comecei falando sobre identidade? Nós, como cristãos, temos que assumir uma identidade de cristão.
E Paulo vai falar aí, ó, vou ler aqui, ó, no versículo 5 aí, ó. Paulo começa falando que, olha, já que vocês morreram, pensem nas coisas lá do alto. E uma vez que vocês vão estar pensando nas coisas lá do alto, versículo 5, ó, portanto, ou seja, faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Que coisas são essas? Aí Paulo vai citar as coisas aqui, ó. Paulo é muito prático, querido. Paulo, ele dá um ensino, mas ele também deixa de o que fazer. Portanto, faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Beleza, Paulo. O que é essas coisas pecaminosas e terrenas? Está aqui, ó. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual. Esses 3 primeiros aqui, ele está falando basicamente do quê? Fiquem longe da sua carnalidade. Procure matar a sua carnalidade. Cuidado com os ambientes que você frequenta. Cuidado com os grupos de WhatsApp que você está. Ah, se naquele grupo só fala besteira, saia desse grupo. Ah, mas esse grupo aqui me traz algumas informações. Queridos, a vida é de Cristo. E Cristo pede que nós nos afastamos dessas coisas. Então tem que se afastar. Tem que se afastar. Afaste-se de tudo aquilo que queira tirar sua atenção de Deus. Da questão da carnalidade, né? Paulo aqui colocou os 3: imoralidade sexual, impureza, paixão sexual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Cuidado com o amor ao dinheiro, cuidado com o amor ao trabalho, porque todas essas coisas, elas vão dia a dia, e de pouco em pouco, roubando a nossa vida com Deus, roubando a nossa vida com Deus. E Paulo continua aqui, ó, versículo 6, é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo. Atenção que Paulo fala no passado, né? Vocês costumavam praticá-los, ou seja, vocês não praticam mais. E cuidado para não voltar a praticar, porque é assim, querido, a coisa, ela vai entrando sutilmente nas nossas vidas. É sutil o negócio. O pecado, ele entra de maneira sutil. A minha mãe sempre falava: Satanás, ele não vai aparecer para você com chifre vermelho, feito monstro. Ele não aparece assim. Ele vai aparecer como se fosse um anjo. Ele vai aparecer como se fosse algo belo para você. Lembra lá, Jardim do Éden de novo, quando a serpente tentou Eva? Ela não chegou falando: olha, essa aqui é uma árvore que se você comer, você vai transformar todo mundo. Não. Chegou lá falando o quê? Olha, a árvore é bonita, a fruta é boa, pode comer, vocês não vão morrer não. E é assim que acontece o pecado nas nossas vidas. Ah não, todo mundo faz. Ah não, está todo mundo indo, bora também. E isso e aquilo. Cuidado, atenção. Vocês não praticam mais isso, Paulo está falando. Não voltem a praticar. Eu até coloquei uma frase aí: querido, não enfrente a tentação. Fuja. A Bíblia fala que nós temos que fugir de toda aparência do mal. Ou seja, pode ser que algo nem seja errado, mas se ela aparenta ser errado, você tem que fugir. E é fugir mesmo. Não existe, querido, forte, eu sou crente forte, eu vou e bato na tentação, tudo e tal. Igual o Rei Leão, eu rio na cara do perigo. Não existe isso, querido. Tanto que na oração do Pai Nosso mesmo, Jesus ensina: não nos deixe que nós caiamos em tentação, não nos deixe que nós enfrentemos a tentação. Afasta a tentação de nós. José lá no Egito fugiu da mulher de Potifar. Não enfrente a tentação, fuja. Isso não quer dizer que você é um crente fraco. Não, quer dizer que você é um crente que assumiu que não pode pecar e não quer pecar. Ah, pastor, mas é mais forte do que eu. Mentira. Paulo fala lá em Coríntios que Deus não nos deixa que nós caiamos em tentação, que são maiores que as nossas forças.
Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele nos dá o quê? O resgate. Ele nos dá a saída, para que nós não enfrentemos a tentação. Então, em resumo aqui, o que nós estamos aprendendo aqui? Primeiro, nós temos que pensar nas coisas lá do alto. Porque pensando nas coisas lá do alto, que vai acontecer o quê? Nós vamos fazer morrer a nossa natureza terrena. E terceiro, vistam-se como eleitos de Deus. Vistam-se como eleitos de Deus. Versículo 12, eu vou ler aqui, ó. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Aqui, queridos, é o resumo do que eu estava falando. Revistam-se, vistam-se. Ou seja, assuma uma identidade, assuma uma aparência de cristão. Queridos, as pessoas não podem ficar em dúvida se você é ou não é cristão. As pessoas têm que olhar para você, as pessoas têm que olhar o seu comportamento e saber, olha, aquele ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus, aquele ali é um cristão, aquele ali é um garoto cristão. Não é, será que ele é? Eu sei que ele vai para a igreja, mas olha como ele age. Cuidado com o seu testemunho. Se você é cristão, tem que se comportar como cristão. Já dei esse exemplo aqui. Você nunca vai ver um vascaíno usando a camisa do Flamengo. Não pode. E é o vice-versa. Você não vai ver um corintiano usando a camisa do Palmeiras, né? O Diogo aqui é corintiano. Vestiria a camisa do Palmeiras? Não. Mas tem muito crente por aí que está vestindo a roupa do mundo. Diz que é cristão, fala que é cristão, mas quando sai da igreja, está com a roupa do mundo. Não pode, queridos. Paulo está falando exatamente isso. Olha, se vocês são cristãos, acabou. Se comportem como cristão. Não envergonhem a igreja, queridos. Não envergonhem a igreja. Isso é uma das coisas que eu sempre comento com os mais próximos de mim. Não envergonhem a igreja. Infelizmente nós temos visto aí vários pastores, vários irmãos de igreja, que infelizmente caem, etc., e trazem vergonha para a igreja. Não envergonhe a igreja, querido. Tenha uma atitude de cristão aqui dentro e fora daqui. Você não pode ser cristão só aqui dentro da igreja. Vocês pequenos aqui tem que ser cristão lá na escola. Tem que ser cristão no trabalho. Tem que ser cristão em qualquer lugar que você vá. É preciso que você seja cristão. E é isso que Paulo está falando aqui. Olha, revistam-se de Deus. Já pensou, querido? Paulo fala aqui, revistam-se em compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Já pensou se a igreja, quando eu digo igreja não é IEV não, toda a igreja de fato se comportasse dessa maneira? As pessoas, os descrentes, olha, poxa, é legal fazer negócio com crente paga bem. Mas infelizmente, muitas vezes eu já vi casos de não vendo para evangélico para crente, porque crente não paga. Crente é fofoqueiro. Poxa, aquele crente ali, aquele irmão crente ali é muito esquentado, nem vai. Olha os crentes aí, só vivem brigando uns com os outros. Vergonha para o corpo de Cristo. Vergonha para o corpo de Cristo. Nós não podemos envergonhar o evangelho, queridos. Então, temos que ter atitude de cristão aqui dentro e lá fora. Cuidado com o que você fala, cuidado com o seu linguajar. A pessoa, crente falando um monte de palavrão, cuidado com o seu linguajar. Cuidado com as suas roupas. Cuidado com os lugares que você frequenta. Cuidado com o seu testemunho. Não envergonhe o evangelho. Em resumo, pense nas coisas do alto. Faça morrer cada vez mais a sua natureza carnal. E vista-se de Deus, como eleitos de Deus, como escolhido de Deus. Se você é cristão,
tenha atitude de cristão. Tem uma frase aqui muito legal aqui do pastor Vinícius Jordão, que ele fala assim, ó: o evangelho vivo, olha o nome da nossa igreja, o evangelho vivo traz transformação real para todas as áreas da vida. Ou seja, se você está dentro do evangelho vivo, a sua vida ela tem que ser transformada aqui na igreja e fora da igreja. No seu trabalho, na sua escola, em todos os lugares deve haver essa transformação. É ele quem? O evangelho vivo, que define como será uma pessoa, como será um cidadão, como será o trabalhador, como será o esposo ou esposa, filho e pai. A religião lida apenas com o exterior, não gera transformação. É preciso viver o evangelho vivo de Cristo, e que ele seja o norteador da nossa existência. Quem é o norteador da nossa existência? Não pode ser as filosofias, não pode ser a política, não pode ser qualquer outra coisa. Quem tem que ser o norteador da nossa vida é Deus, queridos. É Jesus, é o que ele fala. É isso que Paulo está falando aqui. Vistam-se como eleitos de Deus. Tenha uma atitude como eleito de Deus. Quarto e último ponto: faça tudo de todo o coração. A Yev Start, uma das suas funções é o quê? É fazer com que as pessoas trabalhem na igreja, sirvam os ministérios. É pré-requisito que todos que queiram trabalhar na igreja façam o Yev Start, concluam o Yev Start. Os meninos aqui, para eles ficarem lá na mídia, eles tiveram que passar agora pelo Yev Start. Mas qual que tem que ser o ponto central de todo o serviço na igreja? Jesus. Faça as coisas como se fosse para Deus. Faça de todo o coração. Não faça as coisas, e eu falo agora, e Paulo fala agora não só em relação à igreja, mas em relação a tudo. Não faça as coisas reclamando. Não faça as coisas de má vontade. Trate cada um, Paulo vai falar lá em Filipenses, trate cada um como superior a você mesmo. Sirva com carinho, sirva com zelo. Lá no seu trabalho, se você tem que fazer algo, faça o melhor. Já pensou o testemunho, se você for preguiçoso no seu trabalho? O crente aqui do setor, todo preguiçoso. Não passa nada para ele não, que não faz nada, vai só enrolar aí. Que vergonha. Você tem que ser o melhor no seu setor. Você tem que ser o melhor na sua escola, no seu trabalho. Você tem que ser o melhor. Por quê? Para se soberbecer? Não, porque você não está fazendo para o seu chefe. Você está fazendo para Deus. Você está fazendo... A Bíblia fala, né? Que quando você serve os outros, a qualquer uma pessoa, nem que seja um copo de água fria, você está servindo a Deus. Não é aquelas pessoas, não é o seu chefe, não é o seu trabalho, é a Deus. Faça tudo de todo o coração. Paulo aqui está dando as instruções para que o cristão seja a melhor pessoa possível. Por isso que eu disse, a nossa vida na terra, para ser boa e para viver bem, é só seguir o que está aqui. Só seguir, eu sei que é difícil, mas é isso, faça tudo de todo o coração. Versículo 16, que a mensagem a respeito de Cristo e toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem, aí aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem, aqui atenção, e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Robert Morgan, um teólogo americano, ele comenta esse versículo assim, tudo o que dizemos na vida, devemos dizê-lo como se Cristo estivesse dizendo. Os americanos, né, tem a pulseirinha, eu já vi aqui, o que Jesus faria, pulseirinha. É exatamente isso. Se você vai falar algo, se pergunte, cara, Jesus ia falar assim? Jesus falaria dessa maneira? Se você vai comprar, se você vai fazer algo, será que Jesus ia fazer dessa maneira? Como será que Jesus faria? Continuando aqui, tudo o que dizemos na vida, devemos dizê-lo como se Cristo estivesse dizendo. O que quer que façamos na vida, devemos fazer como se Cristo estivesse fazendo isso.
Tudo o que fazemos em palavras ou ações, devemos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, se nós seguirmos isso aqui, queridos, nós vamos ser as melhores pessoas desse mundo. Tudo o que dissermos. Será que Cristo falaria dessa forma? Será que Cristo ia fazer desse jeito? Se eu estou trabalhando na igreja, será que Cristo faria assim? Se eu estou no meu trabalho, como será que Deus ia agir nessa situação? Como será que, melhor dizendo, como será que Jesus agiria nessa situação? É isso que tem que ser o norteador da nossa vida, querido. O que Jesus faria? O que Jesus diria? Se nós seguirmos isso, querido, nós iremos viver bem nessa terra, mesmo que essa terra seja amaldiçoada. Porque nosso coração e nossa mente vai estar voltada para o alto. Finalizando, queridos, diante de tudo isso, o que fazer? O que fazer? Coloquei aqui 6 pontos práticos do que nós devemos fazer diante do que foi ministrado. Primeiro, deseje intensamente as coisas do alto. Não adianta você só ouvir aqui. Tem que ser um desejo seu, tem que ser uma oração sua. Coloque nas suas orações de Deus, me faça cada vez mais pensar nas coisas lá do alto. Me faça cada vez mais focar nas suas coisas. Porque, queridos, Deus responde e Deus age, queridos. Deus responde e Ele age. Segundo, pelo poder do Espírito, faça morrer a natureza terrena do seu coração. Faça morrer a natureza terrena do seu coração. Dia após dia, lute contra o pecado. Dia por dia lute contra o pecado. Terceiro, tenha uma aparência de cristão. Revista-se de Cristo. Você tem que se parecer com um cristão, querido. Não pode ser cristão só dentro da igreja. Tem que ser cristão na escola. Tem que ser cristão no trabalho. Tem que ser cristão onde quer que você vá. Quarto, não deixe as tendências do mundo guiar você. Não deixe as tendências do mundo guiar você. Não deixe as filosofias, não deixe as doutrinas políticas, não deixe nada guiar você. Quem lhe guia é Cristo. Quinto, viva o Evangelho em todos os níveis de relacionamento. Você tem que ser a melhor pessoa para o seu pai, para a sua mãe. Você tem que ser a melhor pessoa para os seus filhos. Você tem que ser a melhor pessoa para o seu cônjuge. Você tem que ser a melhor pessoa para o seu patrão, para os seus empregados. Para todos. Viva Cristo em todas as relações. E por último, viva o Evangelho de todo o seu coração, querido. Porque é esse Evangelho que nos transforma, de dentro para fora. Lá em Ezequiel fala que o quê? Que chegaria o dia que Deus, Ele mesmo, ia quebrar o nosso coração de pedra. Tirar aquele coração de pedra e colocar dentro de nós um coração de carne, de modo que nós tenhamos nojo das nossas antigas práticas. Ore a Deus para que isso se concretize na sua vida. Se tem algum pecado que é difícil você vencer, ore a Deus: Deus, quebra esse meu coração de pedra, que eu tenha nojo dessas coisas, que eu tenha nojo dessas práticas, me transforme de dentro para fora. E queridos, o Espírito Santo age, querido. O Espírito Santo age. Que o mesmo poder que operou em Jesus, trazendo Ele dentre os mortos, opere em nós também, tirando, revivificando as nossas partes mortas. Amém, queridos? Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus pela sua palavra.